Olá pessoal, então nós vamos continuar aqui a partir da aula anterior, que nós vimos as funções inversas, né? E vamos dar seguimento então em cima agora das funções logarítmicas. Observe a seguinte situação. Se a é maior que zero e a diferente de 1, a função exponencial f de x igual a elevado a x é crescente ou decrescente e, portanto, injetora pelo teste da reta horizontal. Assim, existe uma função inversa de f chamada função logaritmo com base a, denotada por log de a. Se usarmos a formulação da função inversa dada por 3, teremos o seguinte: a função inversa de x é igual a y se somente x, f de y for igual a x. Então teremos o seguinte: logaritmo de x na base a é igual a y se somente se a elevado a y é igual a x. Ou seja, eu posso falar isso aqui de uma outra forma também. Log de x na base a é igual a y se a base elevada ao logaritmo é igual a x. Dessa forma, se x é maior que zero, então log de x na base a é o expoente ao qual deve se elevar a base a para se obter x. Então o logaritmo, na verdade, é o resultado. É o expoente que você vai elevar o a para encontrar o logaritmando, que é o x. Por exemplo, log de 0,001, ou seja, 1 milésima da base 10, é igual a menos 3, pois 10 elevado a menos 3 é igual a 0,001. As equações de cancelamento, quando aplicadas a f de x igual a elevado a x e inversa de x igual a log de x na base a, ficam assim. Então, logaritmo de a elevado a x na base a é igual a x para todo x pertencente aos reais. E a elevado a logaritmo de x na base a é igual a x para todo x elevado a zero. Então aqui nós temos uma consequência boa aqui em cima da aplicação do cancelamento. Dá para a gente encontrar alguns resultados até direto, nesse caso aqui principalmente. A função logarítmica log de a tem um domínio para valores maiores ou iguais a zero. E a imagem igual a r, ou seja, ela é inversa à função exponencial. Lembra na exponencial? O x na exponencial pertencia aos números reais e a imagem ficava restrita a exatamente a assíntota horizontal. Aqui já muda, né? Observa a figura 11. A figura 11 mostra o caso em que a é maior que 1 e as funções logarítmicas mais importantes têm base a maior que 1. O fato de y igual a elevado a x é uma função que cresce muito rapidamente para x maior que zero está refletido no fato de que y igual a log de x na base a é uma função de crescimento muito lento para x maior que 1. Então, observa o seguinte, nós temos aqui uma função exponencial y igual a elevado a x, e aqui nós temos a primeira bissetriz, né? E aqui a inversa dela, que é o logaritmo, y igual a log de x na base a, com a maior que 1. Então, se você observar bem, a inversa de uma exponencial é a função logarítmica, certo? A figura 12 mostra os gráficos de y igual a log de x na base a com vários valores da base a maior que 1. Uma vez que log de 1 na base a é igual a 0, os gráficos de todas as funções logaritmo passam pelo ponto 1 e 0, né? Todos passam pelo ponto 1 e 0. Porque log de 1 na base a é igual a 0, né?
E um detalhe, essas funções aqui não tocam o eixo y, não toca o eixo y, é como se o eixo y fosse uma assíntota, é uma assíntota vertical dessa função logarítmica aqui, certo? E se você pegar esse gráfico aqui e virar ele de cabeça para baixo, olha, observe o seguinte: se você trocar aqui o x pelo y, melhor dizendo, se aqui for o x, se você botar o x aqui, o y aqui, ó, e mudar, você tem as funções exponenciais aqui, ó, né? Ou se você traçar aqui a primeira bissetriz aqui e traçar elas aqui, né? O simétrico delas em relação à primeira bissetriz. As seguintes propriedades das funções logaritmo resultam nas propriedades correspondentes das funções exponenciais. Propriedade das funções logaritmo: se x e y forem números positivos, então log de xy na base a pode ser escrito como log de x na base a mais log de y na base a. Log de x sobre y na base a pode ser escrito como log de x na base a menos log de y na base a. Ou seja, o produto se transforma numa soma e o quociente se transforma numa subtração. E aqui, log de x elevado a r na base a, o r, sendo qualquer número real, pode vir multiplicando o logaritmo e fica r vezes log de x na base a. Usando a propriedade dos logaritmos. Usa as propriedades dos logaritmos para calcular log de 80 na base 2 menos log de 5 na base 2. Como que eu vou resolver essa questão? Log de 80 na base 2 menos log de 5 na base 2 pode ser escrito como log de 80 sobre 5 na base 2, que é igual a log de 16 na base 2, que é igual a 4, pois 2 elevado a 4 é igual a 16. Agora vamos ver os logaritmos naturais. Nós vimos basicamente os logaritmos com outra base, né? Uma base qualquer. Agora os logaritmos naturais. Quem são os logaritmos naturais? De todas as possíveis bases A para os logaritmos, veremos no capítulo 3 que a escolha mais conveniente para uma base é Euler. O logaritmo na base é chamado de logaritmo natural e tem uma notação especial. Log de x na base Euler é igual a logaritmo natural de x. Se fizermos A igual a Euler e substituirmos log com base Euler por ln em 6 e 7, então as propriedades que definem a função logaritmo natural ficam logaritmo natural igual a y, se somente se Euler elevado a y é igual a x. É a mesma coisa de lá, a única coisa que muda aqui é a base, certo? E as consequências também lá são as mesmas, né? Logaritmo de Euler elevado a x é igual a x, onde x pertence aos números reais. E Euler elevado ao logaritmo de x é igual a x para x maior que zero. Em particular, se fizermos x igual a 1, obteremos que logaritmo de Euler na base Euler é igual a 1. Encontre x se logaritmo natural de x é igual a 5. Solução. Logaritmo natural de 5 significa que a nossa base aqui que está oculta é Euler. Euler elevado a 5 é igual a x. Portanto, x é igual a Euler elevado a 5. Se você tiver problemas com a notação ln, substitua-a por log de e. Então a equação torna-se logaritmo de x na base Euler igual a 5. Portanto, pela definição de logaritmo, Euler elevado a 5 é igual a x. Comece com a equação logaritmo de x é igual a 5 e aplica a função exponencial a ambos os lados da equação. Então, o que nós vamos fazer é colocar a base Euler de
logaritmo natural de x é igual a OL elevado a 5. Mas a segunda equação do cancelamento, afirma que OL elevado a logaritmo natural é igual a x, portanto, x é igual a OL elevado a 5. Logaritmos naturais. A fórmula a seguir mostra que os logaritmos com qualquer base pode ser expressa em termos de logaritmos naturais. Ou seja, para todo número positivo a com a diferente de 1, temos a seguinte situação. Se você precisa da base OL, o que você pode fazer com o logaritmo de x na base A? Você pode escrevê-lo como logaritmo de x, logaritmo natural de x, sobre logaritmo natural de A, onde a base aqui é Euler e a base aqui é Euler. Nós pegamos uma base A e transformamos em base Euler. Vamos mais um exemplo. Calcule logaritmo de 5 na base 8, correto até a sexta casa decimal. A fórmula 10 nos dá que logaritmo de 5 na base 8 é igual a logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 8. Você usa uma calculadora, acha o logaritmo natural de 5 e acha o logaritmo natural de 8. Ou seja, você, por exemplo, não consegue na calculadora calcular logaritmo de 5 na base 8. A calculadora não te dá essa possibilidade. Mas quando você muda a base para logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 8, a calculadora te calcula o logaritmo natural de 5 e o logaritmo natural de 8. Lógico que essa operação foi feita pelo resultado de ln de 5 e de ln de 2, a divisão dos dois valores. Correto? Gráfico e crescimento do logaritmo natural. Observe que isso é muito importante, hein? Os gráficos da função exponencial y igual a OL elevado a x e de sua função inversa, a função logaritmo natural, são indicados na figura 13. Em razão de a curva y igual a OL elevado a x cruzar o eixo y com inclinação igual a 1, segue a curva refletida y igual a logaritmo natural de x, cruza o eixo x com inclinação igual a 1. Então, basicamente, deixa eu ver se ele tem um desenho aqui. Não, eu não trouxe não. Mas se você, por exemplo, traçar aqui, traçar uma reta tangente a essa curva nesse ponto aqui, lembra que aqui você vai ter uma inclinação igual a 1, que é a mesma inclinação dessa primeira bissetriz, y igual a x aqui. E a mesma coisa aqui, se você traçar uma tangente a essa curva aqui nesse ponto 1 e 0 aqui também, você vai ter uma reta paralela a essa primeira bissetriz que está em verde aqui, tanto para y igual a ln de x quanto para y igual a OL elevado a x. As duas retas traçadas aqui, tangente a essa e tangente a essa, são paralelas a essa primeira bissetriz. Assim como todas as outras funções logarítmicos com base maior que 1, o logaritmo natural é uma função crescente definida para valores maiores do que 0. E com isso o eixo y como assíntota vertical, ou seja, os valores de ln de x, ou se você preferir dizer logaritmo natural de x, se tornam números negativos muito grandes quando x tende a 0. Esboce o gráfico da função logaritmo de x menos 2 menos 1. Solução. Se você quiser substituir número, você pode substituir, fica à vontade. Mas aqui ele vai fazer utilizando a primeira aqui, Ele vai pegar a função logaritmo natural de x, que é essa daqui. Como aqui é x menos 2, lembra que quando você está tirando duas unidades aqui, ele anda 2 unidades para frente.
Então ele saiu, ó, a assíntota horizontal aqui era esse eixo y e passa a ser agora esse gráfico x igual a 2. Eu não posso chamar essa aqui de função, tá? Porque essa não é função. Se ela fosse horizontal, ela seria função. Aqui ela não é função, aqui é um gráfico x igual a 2. E esse gráfico passa a ser o assíntota horizontal. Então eu trouxe para cá. E o que vai mudar aqui agora? Esse menos 1. Esse menos 1 significa o que para nós? Que ela vai baixar uma unidade em y, né? Então é só você baixar ela uma unidade em y. Basicamente, nesse ponto aqui, você pode pegar esse ponto como referência. Ó. Esse ponto aqui era 3 e 0. Ele continua aqui como 3, só que passa 3 e menos 1 agora. Né? E a curva continua igual, certo? Gráfico e crescimento do logaritmo natural. Embora o logaritmo natural de x seja uma função crescente, seu crescimento é muito lento quando x é maior que 1. De fato, o logaritmo natural cresce mais vagarosamente do que qualquer força positiva de x. Para ilustrar, de fato, comparamos os valores aproximados da função logaritmo natural de x, y igual a meio, ou seja, y igual a raiz de x na tabela a seguir. Aí você pode verificar que o logaritmo natural ele cresce bem mais devagar, ó, né? Bem mais devagar. O x aumenta muito, mas o crescimento dele é bem lento. Já que na raiz, ó, os valores são maiores, certo? E a razão de logaritmo natural pela raiz de x, ó, né? Aqui tá 72%, 73%, 55%. Quanto mais aumenta o valor de x, a proporção dele para o outro vai caindo. Ó. Aqui está 4% apenas. Né? Fazendo o gráfico, a gente pode observar o seguinte. Ó. Nós temos aqui uma função y igual a raiz de x, uma função irracional, desculpa, e uma função logarítmica natural y igual a ln de x, certo? Aí o que ele faz aqui? Ele joga o gráfico, ele aumenta o gráfico para você visualizar isso aqui mais à frente. Então você pode ver que o logaritmo natural de x, quando os valores estão chegando muito alto, ó, ele vai bem devagar, e aqui ele aumenta um pouquinho a mais, né? Então basicamente é isso aqui, pessoal, que vocês puderam observar, tá? Então essa primeira parte de revisão, ou seja, do pré-cálculo, a gente conclui aqui, e as próximas aulas nós já vamos entrar em um estudo de limites, ok?